Olha só, pessoal, o estado aí da popularidade da aprovação do Joe Biden é tão ruim, a capacidade dele se reeleger esse ano frente ao Donald Trump é tão ruim, que nem mesmo uma economia dando bons sinais lá nos Estados Unidos é capaz de evitar realmente que ele seja derrotado nas próximas eleições, né? De tal forma que o Partido Democrata está realmente com um grande problema para resolver. O que fazer? Joe Biden é o grande nome, ganhou uma primária, inclusive, e tudo mais. Não tem muito o que se fazer a esse respeito, a não ser colocá-lo para concorrer com o adversário republicano, que muito provavelmente será o Donald Trump, mas nem mesmo um bom resultado econômico que tende a elevar a capacidade, a possibilidade, as chances de um presidente atual se reeleger. Parece que isso nem dá conta de resolver mesmo o grande problema democrata que se chama Joe Biden, um péssimo presidente, um péssimo administrador, que meteu os pés pelas mãos em muitos aspectos e que certamente não caiu nas graças do povo norte-americano, né? Vamos conversar então sobre esse tema, sobre essa questão econômica nos Estados Unidos e como isso vai repercutir lá na campanha do próprio Joe Biden. Mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, a economia americana teve um ritmo de crescimento bom aí, mais do que o esperado, né? O quarto trimestre teve 3,3%, que é muito melhor do que o que havia sido projetado pelo mercado, inclusive, né? Houve aí um aumento de geração de empregos, né? De 3,7, aliás, 353 mil novos empregos agora em janeiro, recém-criados. A expectativa era de só 185 mil, então praticamente o dobro do que havia sido anteriormente projetado. O nível de desemprego 3,7%, praticamente nada, praticamente pleno emprego, sem dúvidas. Ou seja, sob todos os aspectos, é um cenário muito positivo, muito interessante do ponto de vista econômico, parece ser uma ótima notícia, né? O cenário dos sonhos para qualquer presidente da República tentar a sua reeleição. Inclusive, a inflação aqui reduziu bastante nos últimos anos, é um ponto interessante. Só que, mesmo assim, o senhor Joe Biden não consegue surfar na onda dessa questão da melhoria da economia lá nos Estados Unidos, né? Como que isso se explica, né? Até a alta dos salários aqui está sendo considerada, né? Mas como que esse fenômeno pode ser explicado? Um crescimento econômico durante o mandato de um presidente que não se reverte em aprovação, em popularidade para esse mesmo presidente. Bem, talvez o norte-americano tenha uma memória maior ou melhor do que a do brasileiro, né? Mas a verdade é que a economia não estava nada boa antes, né? Vários problemas decorrentes da gestão de Joe Biden, com certeza aí, sendo o principal deles o problema da inflação, que é aquilo que mantém a taxa de juros tão elevada nos Estados Unidos, que é outro fator também. Isso estrangula a economia, torna as dívidas, os financiamentos privados mais difíceis. Tem gente que tem financiamento imobiliário, aliás, quase todo norte-americano tem alguma hipoteca, alguma coisa nesse sentido, tem um financiamento estudantil e gente nova, né, pessoa que está na idade de fazer faculdade e tudo mais. Esse pessoal vota muito no Joe Biden, é um público muito importante e uma taxa de juros impacta terrivelmente nesse pessoal, alguns dos quais carregam aí uma dívida de mais de 100 mil dólares de financiamento estudantil, né? Então, o fato é que a inflação está menor agora, com certeza, 3,4%, um patamar bem controlado, sem dúvidas, né? Só que ela chegou a ter 9%, né? Chegou a 9% lá nos Estados Unidos durante o governo Joe Biden, né? Então, o senhor economista Alberto Ramos aqui, que é um diretor de pesquisas, pesquisa macroeconômica do Goldman Sachs para a América Latina, ele falou o seguinte, que o norte-americano vai hoje no supermercado, vai comprar uma caixa de morangos, ela tá lá 9 dólares, né? Qual o tamanho dessa caixa de morangos? Que cara pra caramba, né? Mas 9 dólares estaria a caixa de morangos, um preço que parou de subir, não tá subindo muito, beleza, tá assim há algum tempo. Só que ele lembra que há não tanto tempo assim, a caixa estava 5 dólares, ou seja, a inflação ainda é um problema porque as pessoas se lembram bem dos preços antigos antes desse fenômeno inflacionário e não tem como colocar aí a conta dessa história no Joe Biden, porque realmente a culpa é dele, sem dúvidas, e de sua má condução da economia aí, dos Estados Unidos de forma geral, né? Então, o pessoal acredita que a pauta econômica, de fato, vai ter uma função muito importante nas eleições
desse ano. É um dos temas principais, claro que não é o principal, tem muita coisa no radar dos candidatos, né? Imigração, a segurança pública, questões geopolíticas também que estão sendo um problema grande para o Joe Biden. Só que realmente aqui o pessoal tem percebido lá nos Estados Unidos que bons resultados atuais da economia não se devem ao Joe Biden. E isso aí é um grande problema para ele, com certeza, né? Então, realmente, o pessoal considera aí os impactos das medidas do Joe Biden na concretização do atual patamar econômico lá nos Estados Unidos, e a verdade é que isso não parece estar ajudando ele muito não, né? De tal forma que o pessoal aí do Partido Democrata já tem algum tipo de problema nesse sentido, né? Tem até um ditado que o pessoal do Terra Brasil Notícias coloca aqui, né? Que os presidentes são frequentemente culpados por más economias e não recebem crédito suficiente por economias fortes, né? Bolsonaro não recebeu o crédito que merecia, sem dúvidas. Então, o Joe Biden está tentando promover aqui a Bidenomia, né? Tratar a coisa assim com mais publicidade, com mais propaganda, com mais divulgação, para mostrar que ele está fazendo uma economia positiva, boa, que vai trazer bons resultados e tudo mais, né? Só que, por outro lado aqui, o Donald Trump aguarda, dizendo eles aqui, uma queda na economia dos Estados Unidos, porque isso aqui poderia favorecer ainda mais o seu governo. Isso eu não tenho dúvidas, né? Realmente, se houver aí uma piora na economia norte-americana, tem alguns sinais preocupantes. Sem dúvidas, se houver alguma piora, não tem a menor chance de Donald Trump perder as eleições, desde que elas sejam eleições limpas, é claro, né? Então, de fato, a coisa tá positiva do ponto de vista econômico, mas Joe Biden não consegue surfar nessa história aí, não consegue surfar nessa onda, né? Inclusive aqui o pessoal dos democratas, inclusive, né, a senadora Elizabeth Warren aí, reclamaram das taxas hipotecárias que eu destaquei aqui e tudo mais, né? O Fed estaria prejudicando o governo Joe Biden nessa história, né? O Fed não tem muito o que fazer. Mencionei a questão da inflação, que estava muito forte nos Estados Unidos há pouco tempo atrás. O Fed conseguiu, por meio de manipulação da taxa de juros, colocando a taxa de juros mais alta, ele conseguiu fazer com que essa inflação ficasse mais controlada num patamar menor, mas o monstro está aí à solta. Do momento em que essa taxa começar a cair muito rápido, então a inflação vai subir também muito rapidamente, e aí a coisa vai para as cucuias. A caixinha de morango lá vai sair de 9 para 15 dólares, e aí não há quem segure o governo Joe Biden, sem dúvidas, né? Esse é um grande problema e que se deve certamente à má gestão econômica de um governo democrata que tipicamente faz isso, né? Lembre-se, é um governo que em muitos aspectos é de esquerda. Não chega a ser um PT aqui no Brasil, não chega a ser o kirchnerismo na Argentina, é claro, mas é um governo que comete muitos erros do ponto de vista econômico também e que acaba deteriorando a situação econômica do país, né? Então, a coisa já não está boa para o Joe Biden em muitos aspectos. Ele está perdendo o apoio do seu eleitorado nativo, o pessoal ali dos Estados Unidos, o estudante, o imigrante, né? Tem muitos imigrantes que estão declarando voto em Donald Trump nas pesquisas, né? Pessoas mais pobres, todo mundo aí. Os votos estão migrando para o Donald Trump de uma forma assustadora para os democratas, é claro, né? E de fato a opinião pública aponta para que o atual governo não é muito bem aprovado pela população. Veja aqui, por exemplo, né, que apenas 35% dos americanos consideram que as coisas estão indo bem no país, né? Representando uma melhoria desde o ano passado, desde o outono do ano passado, o outono lá nos Estados Unidos, é claro, né? Ou seja, na prática, as pessoas estão temerosas em relação ao futuro do país, o que está acontecendo, a condução do país. E quem é responsável pela condução do país é o senhor Joe Biden, que, portanto, terá sérias dificuldades para se reeleger este ano, né? E Donald Trump volta bastante forte, com um discurso forte, com um massivo apoio do Partido Republicano, conforme as prévias têm demonstrado aí, inclusive. O Ron DeSantis, que era o seu grande possível adversário, já saiu da disputa. Não há muito o que se fazer em relação à determinação de quem vai ser o republicano que vai concorrer neste ano contra Joe Biden. Ao que tudo indica se os grandes disputantes aí, os concorrentes à cadeira presidencial forem o Donald Trump e Joe Biden, nem esse bom resultado econômico apresentado aqui vai garantir ao Creepy Joe uma reeleição. Até porque outros problemas são muito mais graves, né? Problemas internos ali, a má condução
do governo, a questão imigratória, o quanto que o mundo ficou mais perigoso, mais violento, mais bélico, por assim dizer, durante o governo do Joe Biden em relação ao governo anterior do Donald Trump, tudo isso vai sendo levado em conta de forma que a batata do senhor Joe Biden está assando realmente. O cenário eleitoral para ele não é nada promissor, mas falta um tempo ainda para as eleições, muita coisa pode acontecer. Vamos acompanhando com detalhes esse cenário ao longo dos próximos meses. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.